O Jardim diz que só joga quem tá 100%. Então dá para descartar o Caio Jorge já para quinta-feira, porque ele não voltou 100% da seleção, né? É uma boa colocação, né, Rogério? Mas a gente sabe que também no futebol brasileiro, nem todo mundo joga 100%, né, Henrique? Ainda mais com O esses pessoal jogos fala que quarta e domingo. a dor faz parte do uniforme do jogador profissional, né? É isso, no futebol brasileiro ainda mais. Mas, ô Rogério, a situação do Caio Jorge, ela é bem peculiar em relação a esses dois, e aí eu já vou explicar a situação de cada um, porque o Caio foi o único que teve uma lesão de fato. Foi a seleção brasileira que divulgou e o Caio já retornou a Belo Horizonte para iniciar esse tratamento intensivo. Como a Fernanda disse, ele esteve na Toca da Raposa no sábado, ele se apresentou na Toca da Raposa no sábado, apesar de ter chegado a Belo Horizonte na sexta-feira, para fazer esse tratamento por conta do jogo também ser tão importante, né? O mesmo aconteceu com o Matheus Pereira e com o Wanderson no sábado. Folga para o elenco, mas não para esses três. O caso do Caio, então, ele teve uma pequena lesão muscular, não é aquele estiramento que a gente fala, né? Que talvez o jogador perca aí um mês de temporada, de jogos, enfim. Adutor, né? E aí, no caso dos outros dois, não houve lesões importantes. Matheus Então, Pereira e Wanderson. o Matheus Pereira, ele sentiu um incômodo, como o Cruzeiro também divulgou na sexta-feira. Depois do treinamento de sexta-feira, sentiu um incômodo na panturrilha, e aí a gente ouve muitos relatos, né, de jogadores, principalmente, que têm esses incômodos na panturrilha, que eles relatam que de fato é o que mais atrapalha o jogador, né, mais do que na coxa, mas não passou de um incômodo. Realizou o exame de imagem, não teve nenhuma lesão diagnosticada. E o caso do Wanderson, ele sente uma dor no joelho naquele jogo contra o São Paulo, uma bola que ele é travado pelo Patrick. E aí, até naquele momento, o Cruzeiro inicialmente ficou preocupado, fez aqueles testes principais ali, já descartaram uma lesão muito importante, mas havia um receio de que pudesse ser algo que tirasse o Wanderson de alguns jogos. E aí... Foi o último jogo. Foi o último jogo, né? e aí teve... Essa parada foi benéfica, né, no calendário para o Wanderson. Ele não fez nenhum treinamento da semana passada, a gente está gravando aqui na segunda-feira, então ele perdeu todos os treinamentos da semana. Se tivesse jogo ontem, por exemplo, ele estaria fora, provavelmente por não ter treinado. É isso. Então, no caso do Wanderson e do Matheus, que são casos até bem parecidos, se a gente for lembrar, mas com tempo de recuperação diferentes, vamos dizer assim, o Cruzeiro tem trabalhado com eles nesse controle da dor. Já que não tem lesão, você tem que controlar essa dor para que eles possam aos poucos participarem das atividades em campo. Então a expectativa é essa. O que dá para a gente dizer hoje é que se eles não voltarem a sentir esses incômodos de forma mais firme, digamos assim, né, dores mais fortes, nos treinos de terça e quarta, eles estarão à disposição e muito provavelmente com condições de serem titulares do Cruzeiro. O Caio Jorge já é uma situação um pouquinho mais difícil, porque, como eu disse, teve uma lesão, mas não é impossível, ele não está descartado para a partida. E o Cruzeiro, lógico, tem jogado com isso, né, Henrique? Você que trabalhou muito tempo na cobertura sabe. A partir de hoje, para essa semana, o Cruzeiro já não divulga informação sobre ninguém. E aí, óbvio, é o nosso trabalho buscar essas informações. Henrique, você quer falar de sua tese que eu vi aqui envolvendo o Caio Jorge, Cruzeiro assim, e seleção? A gente, claro que a gente está conversando bastante. Ou não era para falar? Redação, não, a gente pode falar. Redação é para isso também. A gente, normalmente, os nossos repórteres saem e os nossos setoristas também apuram com bastante precisão as informações, é que a gente troca para imaginar o que está acontecendo num contexto mais amplo. E assim, o caso do Caio envolve a seleção, o médico da seleção é médico do Atlético. É uma triangulação ali delicada, assim. Eu acho que o Rodrigo Lasmar, que é o médico do Atlético, sabe a exata situação do Caio, né? E aí, não é lesão, é edema. Para algumas comissões médicas, edema é o bastante para você considerar lesão. Para outras, não é uma lesão detectada, não é um estiramento, como o Gui explicou aqui. Eu só acho assim, se o Caio não tinha condição de jogar amanhã, que é o jogo da seleção, e por isso foi cortado, é pouco provável que ele consiga jogar na quinta. Pelo menos na cabeça da comissão médica da seleção. Né? E ele foi examinado, ele tem uma detecção lá, tem um papel lá mostrando que tem um problema no adutor dele. Então eu acho improvável ele participar do clássico, assim. Eu acho que se ele participar do clássico vai ser algo talvez temerário, assim, e até pega mal dentro da comissão da seleção, né? Que fez a detecção e falou: esse cara não estava apto para jogar na terça, vai jogar na quinta, vai ter uma lesão, daqui a um mês tem outra data FIFA. Tudo isso pesa, assim. Eu acho que é pouco provável que o Caio participe pelo contexto geral. Os outros dois, o Gui situou bem, provavelmente vão pro jogo. Até porque, a primeira pergunta que você fez foi: o cara que tá 100% não deve jogar esse clássico? Se for o Caio Jorge, é o artilheiro do Brasil, o artilheiro do Campeonato Brasileiro.
né? Se é um atacante que tá ali sob contestação, com uma boa opção no banco, eu até acho que é o caso do Caio, né? Tem uma boa opção no Talvez banco. seja o único dos três que tenha uma opção. Uma boa opção no banco, né? Embora o Caio viva uma temporada melhor. Se você tem um cara ali que é mais contestado, você veta mais prontamente e dá chance a outro que tá mais forte fisicamente. O caso do Caio vale a insistência, mas eu acho que pelo contexto, eu vou ficar muito surpreso se ele estiver em campo na quinta. Assim como eu vou ficar surpreso se os outros dois não tiverem. Porque o contexto é muito positivo, assim. A impressão que a gente tem é que esses caras vão estar à disposição e sem o Caio vai o Gabriel, né? Sem dúvida. E coincidentemente os 3 caras mais ofensivos do time, né? A gente tá falando, se os 3 ficam fora, devastador. Você perde a sua estrutura de frente toda. O outro, o quarto elemento da frente é o Christian, que é o menos atacante deles. Exato, né? Então, assim, pro Cruzeiro é uma ótima notícia poder contar com 2 dos 3. Se o Caio surpreender, melhor ainda, evidente. Mas eu, assim, até pra colocar as coisas na dimensão que a gente imagina, pela experiência que a gente tem também, as informações que foram colhidas, vai ser muito surpreendente se ele estiver na escalação. Se estiver no banco, menos, porque aí você tem no final do jogo uma possibilidade. Tá 2-0 o Cruzeiro. Se o Cruzeiro sustenta 0-0 o clássico até 35 do segundo tempo, você não vai pôr o Caio. Deixa ele lá quietinho no banco, daqui a pouco tem brasileiro de novo. Agora, tá 2-0 Atlético, surpreendentemente no Mineirão. Poxa, uma pressão final do Cruzeiro, de repente você põe ele ali por alguns minutos. Eu acho que pode ser essa também a ideia da comissão do Jardim. Relembrando, né, que já tem algum tempo, né, o outro jogo, o Cruzeiro ganhou por 2-0 lá na Arena MRV, entra com uma boa vantagem no jogo de quinta-feira. Cruzeiro pode perder por 1 gol, que mesmo assim se classifica. Se perder por 2 de diferença, ainda tem uma disputa de pênaltis para tentar a classificação. Fernanda, em relação ao ataque, como disse aqui o Henrique, como disse aqui o Macedo, né? O Caio Jorge não pode jogar, entra o Gabigol. É simples assim ou taticamente muda demais a equipe? Então, eu acho que quando entra o Gabigol, eu acho que o Cruzeiro perde um pouquinho ali do poder de pressão que o Caio Jorge muitas vezes faz. Eu acho que a velocidade do Caio Jorge também é um pouquinho de intensidade. Mas, assim, eu acho que esse tipo de jogo é geralmente um jogo que o Gabigol brilha, assim, pelo menos na carreira dele, né? A gente teve ele ano passado fazendo gol pelo Flamengo contra o próprio Atlético, decidindo uma Copa do Brasil. Tem uma outra questão e que pode ser muito importante para esse jogo, e aí entramos naquela situação que você falou, se o Cruzeiro vai esperar ou não o Atlético, que é jogar em transição. O Caio tem mais explosão, tem mais características no geral até de entrosamento jogar com o dessa Matheus Pereira, forma. que é o outro que puxa junto, né? É assim, isso. Quantos gols saem de contra-ataque com os dois tramando ali? É né? isso. Então, talvez essa seja a grande mudança que possa haver no Cruzeiro se de fato o Caio não jogar e entrar no lugar dele o Gabigol. Que aí muda um pouquinho essa característica de atacar espaços, né? Mas eu acho que o Cruzeiro não joga tanto em função de ninguém. Assim, acho que o Matheus Pereira é o cara que dita muito o ritmo e ele sabe ter essa leitura de quem joga perto dele. Talvez a gente veja um pouquinho de mudança nesse estilo quando o Sinisterra, por exemplo, tiver mais condições de jogo, que é um cara com características diferentes em relação ao Christian, porque pode aparecer tanto ele quanto o Arroio ali, ao invés do Christian em determinados jogos, ou em relação ao próprio Wanderson também, eles têm características diferentes, mas mudando o Gabigol e o Caio, eu acho que não tem muito essa de jogar em função desse camisa 9, não. Você já tem certeza que o Gabigol vai estar no campinho ali, preparado pro jogo? Então. Vai. Não há nenhum outro plano. Não. Ele usava em determinados momentos o Lautaro Dias, que não está mais aqui. O Bolassi e o já jogou de Bolassi, centroavante. o Bolassi até tinha passado o Lautaro, né, nessa função, assim, vinha sendo mais utilizado, mas nem está sendo utilizado mais, e eu acho que nem é característica para esse jogo. E se o Gabriel não entra nesse jogo, que é um jogo que qualquer jogador quer jogar, e que é um jogo que ele gosta de jogar como qualquer jogador, o recado que você passa pra ele é duríssimo, né? Você não é a minha primeira opção nem na ausência do Caio. E o Jardim já foi no sentido oposto várias vezes, né? Não, o Gabriel não joga, não é por culpa dele, nem minha culpa. É por culpa do Pereira e do Caio que estão jogando muito. Se não jogam já dele, foram né? essas as justificativas dele em várias entrevistas, né? Então, assim, o Gabriel vai pro jogo, na minha visão. Eu acho que o Gui foi preciso, a Fê também. O que a Fê falou, acho que se aplica, mas o que mais me preocupa é o que o Guilherme falou. Você perder aquela transição rápida, até porque o Atlético, pelo que a gente ouviu na entrevista do Sampaoli na apresentação, vai tentar ser protagonista dentro do jogo, porque é o modelo que ele acredita, ele vai tentar aplicar isso rapidamente. Ele até fez uma ressalva, dizendo que os jogos que o Cruzeiro perdeu, foram jogos que o Cruzeiro teve mais posse, mas eu não consigo imaginar o Sampaoli dando a bola pro Cruzeiro. Eu não consigo imaginar. Seria contrariar muito a ideia dele. Então, se o Cruzeiro tiver a bola, tentar fazer ela ficar mais perto da área onde o Gabriel é mais eficiente, assim. Quando ele tem que correr muito campo, ele sofre um pouco mais. E só sobre o que a Fê falou, do Gabriel
tem uma história, inclusive, contra o Atlético muito positiva. A gente lembra da final, muito claramente, mas tem aquele episódio de 2022 também, né? Que o jogo de ida do Atlético amassa o Flamengo no Mineirão, faz 2-0, mas toma um gol no final. E aí ele teria dito pro Arana, lateral do Atlético, que por causa desses gols vocês vão perder lá no Maracanã. E tem a história do E inferno depois da também. entrevista dizendo, não, porque lá vai ser um inferno, o Gabigol fica muito visado naquele jogo e o Flamengo reverte, ganha do Atlético, segue adiante, o Flamengo termina campeão daquela Copa do Brasil. Então assim, ele tem uma história com o Atlético também, não dá pra negar isso, né? E isso motiva o jogador muitas vezes. Vamos ver se ele vai conseguir levar isso pra campo, lembrando aqui que o Caio não tá vetado. Nós estamos aqui imaginando que ele não vá pro jogo, e se ele não for, vai jogar o Gabigol. E tem até uma outra questão, Rogério, só pra gente aproveitar esse assunto, talvez, e é uma característica muito diferente dos dois, né? O Gabigol sai bem da área também, não é que ele saia mal da área, mas talvez ele saia melhor em preparação de jogada, né, Henrique? Quando já tá o time postado na de frente espaço ali. por outros jogadores. É isso. E o Wanderson não tem tanto assim essa característica. Não. O Christian tem um pouco mais, por incrível que pareça, por mais que não seja atacante. Então tem essa mudança também, né? E tem a história, né, Fernanda? É engraçado que muitos jogadores rendem bastante, mas chega na hora do jogo grande o cara dá uma desaparecida pela pressão, né? A bola queima, morde tudo. O Gabigol parece que é o contrário. Quando o jogo é importante, a sensação é que ele rende mais, né? Não sei se você tem essa mesma sensação. Eu tenho essa sensação, sim. Parece que é até questão de motivação mesmo, né? Ele se sente mais motivado nesses jogos ali, que a torcida sempre vai ter um público maravilhoso, a torcida em cima, e essa pressão. Tem jogador que aparentemente gosta de pressão, né? Enquanto tem uns que não sabem lidar, ele já é o tipo que gosta dessa pressão, gosta do desafio. Então, eu acho que esse é um jogo perfeito para ele. Por mais que não vai ser um desafio tão grande assim, já que a gente vai estar com vantagem, eu espero que a gente consiga manter pelo jogo inteiro aí, mas ainda assim, a gente tem que ganhar do Atlético no Mineirão, assim. O Cruzeiro tem essa vantagem de 2 gols, mas eu não acho que tem que jogar por ela, que tem que empatar e achar legal, perder de 1 gol e achar legal. O Cruzeiro precisa ganhar do Atlético no Mineirão, porque já tem alguns jogos que a gente não consegue esse resultado. Tá ficando chato isso, né? A gente lota o Mineirão e não consegue o resultado. Por mais que muitas vezes a gente consegue jogar melhor. Algumas vezes não. Então a gente tá querendo isso daí. Então, a vantagem no placar que o Cruzeiro tem, construída no primeiro jogo, o Cruzeiro poderia esperar o Atlético, né? Você acha que a torcida não vai deixar isso acontecer? Eu acho que não. A torcida vai querer que o Cruzeiro vai para cima, que marque gol e consiga aí ampliar ainda mais esse placar. Pode ser um pouco perigoso, de fato. Acho que o Jardim vai ter que entender a estratégia que ele for usar. Mas o Cruzeiro tem um sistema defensivo muito forte, né? Uma defesa muito boa. Então, os nossos zagueiros aí, o goleiro, enfim, volantes. Acho que o Cruzeiro consegue segurar. Mas, assim, ficar um 0-0, Mineirão, mais de 101 mil pessoas ali, vai ser bem chato. Não, e até vou trazer também o número que tem a ver com isso, que ela falou, Rogério. Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, só perdeu por mais de 1 gol de diferença contra o Internacional. Naquele 3-0 com o Jonathan Jesus expulso nos primeiros minutos ali, 15 minutos de jogo, o Cruzeiro já estava com 1 a menos. Então, são 30 jogos de lá para cá que o Cruzeiro realizou e nenhum deles o Cruzeiro perdeu por mais de 1 gol. Então, uma derrota por 1 gol, o Cruzeiro se classifica, se garante na semifinal. É claro que não é isso que o torcedor quer, como a Fernanda falou, mas é um dado relevante também, né? O Cruzeiro é muito forte e vários desses jogos também nem levou gol. Por exemplo, na Copa do Brasil, o Cruzeiro ainda não levou gols. São 5 jogos, o Cruzeiro passou zerado, 4 vitórias e tem um empate com o CRB também por 0-0. Agora, assim, a Copa do Brasil tem um contexto diferente, assim. Lógico, tem que lembrar, né? O que foi o CRB, por exemplo, o Cruzeiro sofreu muito mais que a gente imaginava. Sim. Pela qualidade do time que tem e a falta de qualidade, com todo respeito ao CRB, quando a gente compara com o Cruzeiro. E, assim, Copa é Copa, cara. Assim, eu concordo que a defesa do Cruzeiro, acho que tem a principal fiança que a torcida tem é a defesa do Cruzeiro, que é muito boa. Aliás, tem um elemento aqui que a gente tá deixando passar sobre quem vai e quem não vai. Fabrício Bruno vai ser titular na Bolívia, né? Tudo indica que o Fabrício vai ser titular lá em El Alto. Contra o Chile, o Caio Jorge jogou uns minutos. Minutinhos. E o Fabrício Bruno não. Não. E assim, zagueiro normalmente quando começa o jogo é pra tocar 90, ele só tem 5 mexidas pra fazer, ele não vai mexer em zagueiro, eu imagino. Então o Fabrício vai pra 90 minutos em El Alto. Eu não acho que vai ser problema pro jogo.
Eu acho que ele vai jogar o jogo de quinta, né? A menos que sinta qualquer coisa, a menos ele vai. que sinta É alguma o coisa. planejamento. O efeito da altitude ele te desgasta ali na hora do jogo, mas no dia seguinte, quando você volta para nível do mar ou algo mais perto disso, já vai passando bem, vai recuperando. E é bom citar, voo de 3 horas, não vou fretado da seleção, os caras vão estar aqui na quarta-feira de manhã já descansando. E um detalhe, seria com o Caio Jorge também, mas agora, mesmo com o Caio Jorge de volta a BH, o Cruzeiro fará isso com o Fabrício. O Cruzeiro terá um voo fretado no Rio de Janeiro, na manhã de quarta-feira, para que o Fabrício Bruno possa chegar aqui o quanto antes. E a gente sabe, né, que o Rio de Janeiro tem voo comercial para Belo Horizonte quase que de hora em hora, mas o Cruzeiro fez esse planejamento de ter o voo fretado para buscar o Fabrício e adiantar isso. Ele já não treina quarta, fica só descansando para quinta. No voo ele já faz o recovery, já vai fazendo, né, a recuperação. É claro que assim, o ideal é ele não jogar, pensando no Cruzeiro, né? Mas é uma oportunidade também importantíssima para ele tem que desfrutar, tem que tentar fazer um bom jogo lá, um jogo que vale muito para a eliminatória em si, pode classificar a Venezuela, pode classificar a Bolívia, então ele vai jogar sério por ele e pelo campeonato. Só que eu acho que mesmo jogando os 90 minutos, ele vai pro clássico. Mesmo sendo um intervalo curto, tem tempo para fazer a recuperação. Não é ideal, mas a suficiente para ele poder estar em campo. A não ser que ele sinta alguma coisa e o jogo sempre te deixa mais suscetível a qualquer problema, batendo na madeira aqui para ele poder estar em campo, porque a gente quer todo mundo à disposição nesse clássico grande. Né? Para Fernanda ficar tranquila aqui, Macedo, dos recém-contratados, quem está disponível, que vai estar lá à disposição do Leonardo Jardim para esse jogo de quinta-feira tão importante contra o arquirrival do Cruzeiro? Só o Sinisterra, Rogério. E é importante a gente falar isso porque a gente fica muito apegado, vamos dizer assim, ao bid, né, da CBF. E todos eles, obviamente, já estão inscritos no bid, porque deveriam, de fato, ser inscritos por conta da janela que fechou no dia 2. Mas o regulamento da Copa do Brasil prevê que o jogador só estará à disposição no jogo de volta se ele tiver sido inscrito no bid da CBF antes do jogo de ida de uma fase. Então o Sinisterra teria inclusive condições legais de estar à disposição no jogo da Arena MRV. Não aconteceu por conta da questão física, ele já vinha, né, há algum tempo sem jogar, fez alguns minutos contra o São Paulo, então estará à disposição novamente. O Arroio e o Rian Guilherme, que é o volante que veio do Fortaleza, eles ficam à disposição se o Cruzeiro passar. A partir da semifinal, eles podem defender o Cruzeiro caso passe contra Corinthians ou Atlético Paranaense. Obviamente, eles podem estrear contra o Bahia já no Campeonato Brasileiro. A gente está falando de Copa do Brasil, mas semifinal é lá em dezembro, eles podem jogar normalmente. E nesse período também, o Cauã Moraes pode jogar, obviamente, no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil ele não fica à disposição. Ele não é peça para o Leonardo Jardim, porque o regulamento prevê que qualquer jogador que defenda outro time na competição a partir da terceira fase não pode defender outra equipe, e ele jogou pelo Atlético Paranaense contra o São Paulo. Então a situação é essa, passando um panorama geral. Resumindo, Cauã não joga a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, Rian e Arroio a partir da semifinal, caso o Cruzeiro passe, e o Sinisterra à disposição para esse jogo contra o Atlético. Mas na lateral direita, onde joga o Cauã, não tem problema, porque daqui a pouco o Fagner está recuperado também, né? Para a questão de semifinal, se o Cruzeiro avançar, não tem problema, né? O Fagner fica à disposição, já tem feito algumas corridas em campo, completou agora 5 semanas de recuperação daquela fratura que ele teve na fíbula e já deve estar à disposição até por volta da segunda quinzena desse mês aí. Hoje a gente já está no dia 8. Fernando, o Sinisterra tem condição de jogar. Seria uma grande surpresa aparecer o nome dele na escalação lá para quinta-feira? 1 hora antes do jogo? Uai, então, como essa questão aí do Wanderson, né, talvez signifique que pode ser que ele não comece, a gente fica na expectativa de ver o Sinisterra, né? Por mais que a chance do Wanderson começar é maior. Mas, assim, seria uma surpresa, mas eu acho que uma surpresa positiva, assim, porque significa que ele treinou muito bem, né? Que ele já tá vindo de uma maneira tão positiva que o técnico já tá confiando de colocar ele como titular numa partida decisiva no lugar do Wanderson, que é um homem de super confiança do Jardim e é um jogador muito importante para o Cruzeiro, taticamente falando, né? Então, assim, realmente seria uma surpresa, mas, assim, eu acho que a torcida ia achar interessante. A gente ia querer muito ver ele jogando, né? Porque ele é um jogador que a gente, né, fez uma pesquisa aí quando ele veio, viu alguns lances, ele parece um jogador bem habilidoso. Ele jogou só um pouquinho, né? Teve só um pouquinho de chance ali no Mineirão, mas já mostra ser um cara com personalidade e tudo. Então, acho que seria interessante de ver, assim.
Eu não ficaria super, hiper, mega surpresa, por isso que eu falei da questão do Wanderson tá com esses problemas físicos recentes, não tá participando de treino e tudo, mas não seria uma surpresa negativa, não. É um cara para contra-ataque, né? Mas assim, depende do que o Jardim tá planejando pro jogo, né? Marquinhos deve estar na frente, né, Henrique? Numa situação eventual. Até o Matheus Henrique. E o Matheus entrou nos 2 jogos, nos últimos 2 jogos. Até o Matheus Henrique, dependendo. Porque tem uma coisa que é delicada pro Cruzeiro pra esse jogo de volta. Se fosse o Atlético do Cuca, o Jardim ia ter menos trabalho. Do outro lado, tem um treinador que você não sabe o que vai preparar. Deu entrevista no sábado falando que vai ter que usar todo mundo nesses próximos dias. Então, assim, meio que o elenco do Atlético tá todo ali de sobreaviso que podem pintar surpresas. Por exemplo, o Hulk vai pro jogo, isso aí é tranquilo. Fora ele ali... Everson vai pro jogo. Tem 3 ou 4 caras que você põe a mão no fogo que vão pra partida e depois disso eu não tenho muita ideia, né, de quem vai. Então... tem que ver se vai vazar alguma coisa lá, porque a gente sabe que tá todo mundo ligado, mas hoje os treinos são muito fechados, em semana de clássico mais ainda. Mas o Jardim pode ter alguma dificuldade para tentar adivinhar o que vai vir do outro lado. A boa notícia pro Cruzeiro é que o Cruzeiro é tão sólido que ele pode chegar e falar assim, não, vamos fazer o nosso jogo que a tendência dá certo. E aí aumenta a chance de você ter um ponta mais agudo em caso de ausência de alguém, do Wanderson, por exemplo. Era a minha próxima pergunta, se era melhor pro Cruzeiro enfrentar o Atlético do Cuca ou o Atlético do Sampaoli. Acho que do Cuca, né? O Sampaoli abre uma dúvida ali. Pode dar muito errado pro Atlético também. A gente não sabe o que vem do outro lado. A gente sabe que o treinador tem uma ideia muito diferente. Ele pode tentar algo que dê tragicamente errado pro Atlético e felizmente errado pro Cruzeiro, né? Mas assim, o fato é que eu, se estivesse na posição do Jardim, eu ia me sentir com mais dificuldade de tentar adivinhar o que vem do outro lado. Você não joga sozinho o jogo. Claro que você pode apostar no teu modelo, a tua ideia, e executá-la bem e vencer. O Atlético é um time hoje inferior do Cruzeiro. Se o Cruzeiro conseguir fazer o seu jogo funcionar bem, beleza. Agora, se o São Paulo trouxer algo que cause algum desconforto ao Cruzeiro, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo. E o jogo do São Paulo foi, de certa forma, uma coisa pra gente observar, assim. Porque eu entendi que o Cruzeiro, embora tenha tido as melhores chances, ele teve dificuldade pra jogar contra o São Paulo. Porque cada adversário é de um jeito, né? Sim. Então, assim, é uma sorte lançada pra esse jogo. O Cruzeiro tem uma vantagem muito sólida e é um time que, quando tá num dia bom, você pode levar a proposta que for, porque a tendência é o Cruzeiro conseguir passar por cima da tua proposta e executar bem no Mineirão. O Cruzeiro decidiu adotar o sigilo na reta final de preparação para o clássico contra o Atlético Mineiro, marcado para quinta-feira, às 19h30, no Mineirão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partir desta segunda-feira, o clube não divulgará informações sobre situações individuais nos treinamentos. A medida está diretamente ligada ao estado físico de Caio Jorge, Matheus Pereira e Wanderson. Matheus Pereira, camisa 10 da Raposa, sentiu um desconforto muscular na panturrilha esquerda na última sexta-feira, mas os exames não apontaram lesão. Já Wanderson reclamou de dores no joelho direito durante o duelo com o São Paulo, mas também não teve problemas graves detectados, ficando afastado das atividades na semana passada. No sábado, mesmo sendo dia de folga do elenco, ambos seguiram tratamento na Toca da Raposa. No domingo, participaram parcialmente do treino com o grupo. Caso não voltem a sentir dores nos trabalhos de terça e quarta, devem estar à disposição de Leonardo Jardim para o clássico. A maior preocupação ainda é com Caio Jorge, que sofreu uma pequena lesão muscular durante o compromisso com a seleção brasileira contra o Chile na última quinta-feira. O atacante continua em tratamento intensivo na Toca da Raposa e, se não reunir condições de jogo, Gabigol deve ser o substituto imediato. Entre os reforços contratados na última janela, apenas Luiz Sinisterra está apto para jogar na quinta-feira. Arroio e Ryan Guilherme poderão fazer suas estreias diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e só estarão disponíveis para a Copa do Brasil em caso de classificação. Já Cauã Moraes segue em fase final de recuperação de uma lesão no joelho direito. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!